De veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Esta é a essência do Evangelho. Diz assim: eu perco tudo, para mim tudo é lixo. E quando ele diz eu perco tudo, para mim tudo é lixo, se vocês leem os versos anteriores, vocês vão perceber de que ele está falando. Ele está falando dos privilégios que ele tem como cidadão romano e como cidadão judeu. Ele foi educado aos pés dos maiores mestres. Ele foi circuncidado ao 8º dia para que nenhum judeu diga que ele não é judeu. Ele é um homem culto, ele tem um futuro militar promissor, ele tinha tudo. E tudo isso ele deixou, considerou lixo, não teve medo em abandonar, em largar, em deixar, em renunciar. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Deus me inspirou a escrever um livro há muitos anos, um livrinho pequenino chamado Conhecer Jesus é Tudo. Agora, este livrinho é interessante. Os que conhecem de livros sabem. Todos os seres, inclusive as coisas, têm um período de vida. Por exemplo, uma galinha, se você não mata ela vai viver 2 anos. Aos 2 anos ela vai morrer de morte natural. Um cachorro, se você não mata ele, se for cachorro pequeno, vai viver até 15 anos. Se for cachorro grande, vai morrer um pouco antes. Mas esse é o período de vida. Um ser humano, se ele não morrer de câncer ou de acidente, ele vai viver entre 80 e 90 anos. E quem já passou disso, levante a mão a Deus e agradece. Já está jogando tempo de desconto. Uma águia vive 2 anos. Uma tartaruga pode chegar a 300 anos de vida. Um livro tem 3 anos de vida. Quer dizer, em 3 anos ele vende tudo que tinha que vender. Ele sempre vai existir, mas em 3 anos ele foi lançado, em 3 anos vende tudo que vende. De aí já não vende mais. Ou vende 1 por ano, 2 por ano. Então, desde o ponto de vista técnico, esse livrinho chamado Conhecer Jesus é Tudo, que foi publicado por primeira vez em 1985, ele já não teria que ter vida. E, no entanto, todos os meses está entre os 10 mais vendidos da Casa Publicadora Brasileira. Então a pergunta é a seguinte, que eu também me faço: o que tem este livro? Porque é um livro simples, se você lê ele é simples, mas o que tem esse livro? Eu sei o que tem. É a essência do Evangelho. O Evangelho simples. Em que consiste a essência do Evangelho? Conhecer Jesus. Por isso o título do livro é Conhecer Jesus é Tudo. Se você conhece Jesus, você descobriu a essência do Evangelho. Para que os jovens me entendam, ser cristão é namorar com Cristo. Ser cristão é namorar com Cristo. O que o namorado faz? Acorda de manhã, aparece o rosto da namorada, o rosto do namorado. Na hora do café da manhã, o rosto do namorado, o rosto do namorado. Vai para trabalhar, em cada menina que vê na rua, vê o rosto da namorada, o rosto do namorado. Passa por uma vitrine, essa roupa cairia bem em meu namorado, na minha namorada. Na hora do almoço, em meio do feijão e arroz, o rosto do namorado, o rosto da namorada.
E quando chega a noite para dormir, a última imagem, o rosto da namorada, o rosto do namorado. Está apaixonado. Bom querido, o dia que você acordar, o primeiro que aparecer, Jesus. Quando você for trabalhar, Jesus. Quando você dirigir, Jesus. Quando você for fizer o que fizer, Jesus. E quando chegar a noite antes de dormir, Jesus. Aí você é um cristão. Aí você chegou a ser um cristão. Um cristão. O bom cristianismo não tem nada a ver com o que estou comendo, o que estou vestindo, o que estou fazendo. Não, tem que ver com Jesus como centro da minha vida. Agora, a comida, a roupa, o vestido, as atitudes, o comportamento, esse é um resultado da comunhão com Cristo. Esse é um resultado do relacionamento com Cristo. Porque quando você está apaixonado por uma pessoa, tudo te parece lixo. Quando você está realmente apaixonado de uma menina, você tem olho para outra menina. Pode vir a rainha de beleza do mundo, para você não é nada, porque você está apaixonado por essa menina a quem você ama. Por isso que existe esse ditado que diz que o amor não tem olhos. Está namorado de um feio, pode vir Brad Pitt, para você é lixo, porque para você aquele feio é o amor da sua vida. Quando você está apaixonado por Cristo, Jesus é tudo. Por isso Paulo diz: todos os títulos que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, o futuro profissional maravilhoso que eu tinha, a cultura que eu tinha, a herança que eu tinha, a classe social que eu tinha, eu considero tudo isso lixo, por amor a Cristo, para conhecer Jesus. E agora vem, olha, eu vou fazer agora como livrinho Conhecer Jesus é Tudo. Vou contar para você uma história que muitos de vocês já me ouviram contar 20, 30 anos atrás. Em meu país há 3 regiões diferentes: a costa, beira-mar, muita verdura, muita fruta; a serra, nas montanhas, pouca verdura, pouca fruta, muito grão, muita batata, muito trigo, muita carne de cordeiro; e a selva, a Amazônia, muita verdura, muita fruta, exuberância de fruta. Bom, minha esposa nasceu na selva, na Amazônia, eu nasci na serra. Ela nasceu e cresceu comendo muita fruta. Eu nasci e cresci sem comer muita fruta. E vou falar do mamão, por exemplo. Eu nunca comi mamão quando era criança. Quando eu desci na capital, eu vi que as pessoas comiam aquela coisa amarela aí. Um dia até tentei, não gostei. Eu pensava, como tem gosto para tudo? Como tem gente que pode gostar de mamão? Mas como são as coisas da vida, não? Lá no colégio, conheci a dona Sara, que hoje é minha esposa, e casei com ela. E eu nunca esqueço o primeiro café da manhã que ela me preparou. Saí do quarto, ela tinha se levantado antes, mais cedo, tinham preparado a mesa, uma toalha branca. Era o primeiro café, ela queria me impressionar, o primeiro café da manhã que preparava para seu esposo. Ela tinha pego algumas xícaras que tínhamos recebido de presente de casamento, tinha arrumado, a mesa estava um primor, assim, uma coisa linda. Mas no centro da mesa, quando eu saio do quarto, no centro da mesa, um enorme mamão. Sentamos, limos a meditação matinal, fizemos a oração. Ela pegou o mamão, partiu pela metade, metade para ela, metade para mim.
Eu pensei, faço o que agora? A primeira intenção foi dizer, olha, desculpa, eu não gosto de mamão. Olhei para ela, vi os brilhos de seus olhos, como dizendo assim, tomara que ele goste, tomara que ele goste do café da manhã que preparei. E eu não tive coragem de jogar água no seu entusiasmo. Peguei o mamão, olhei para ela, olhei para o mamão. Quando eu era pequeno, criança, minha mãe me dava um purgante chamado azeite ricino. É a coisa mais horrível que pode existir na vida. E minha mãe me dava isso uma vez cada 2 meses. Era coisa terrível. E eu chorava, era criancinha, eu chorava. E ela me pegava e dizia assim, filho, na vida vai tomar coisas piores. Mas quando tiver que tomar ou comer algo que você não gostar, lembre-se deste conselho. Feche os olhos, aguente a respiração e mande para dentro. Eu nunca pensei que o conselho de minha mãe ia me servir. Aquele dia fiz isso, fechei os olhos e terminei. E quando olhei para ela estava assim, com um sorriso, como dizendo, que bom que ele gostou. Bom, acabou. Na manhã seguinte me levanto, entro na sala de jantar e aí na mesa outro enorme mamão. Aí pensei, não, desta vez eu tenho que falar. Ela partiu um mamão, metade para ela, metade para mim. E eu fiz uma pergunta: você gosta muito de mamão? E ela me disse: para mim não existe café da manhã sem mamão. Aí eu fechei os olhos e comecei a imaginar o resto da minha vida. Vou ter que comer mamão todo dia, não pode ser. Agora entendo o que Paulo diz. Tudo isto me pareceu lixo por amor a Cristo Jesus. No segundo dia, engoli o mamão. No terceiro dia, engoli o mamão. No quarto dia, engoli o mamão. E já passaram quase 50 anos desde aquele dia. Se hoje você me perguntar, pastor, qual é a fruta que mais gosta? Mamão. Agora te digo uma coisa, veja. Em que momento eu comecei a sentir sabor? Não sei. Em que momento eu comecei a gostar do mamão? Não sei. Uma coisa eu sei. Hoje minha esposa está longe de mim. No hotel eu entro no café da manhã, pego o mamão. Eu não estou comendo mamão para que ela veja que estou comendo. Eu como mamão porque eu gosto. Mas no começo não gostava. Claro que não gostava. E quando descobriu minha esposa, quando um dia numa pregação eu contei a história. E ela disse, mas você não gostava? Não, não gostava, mas agora gosto. Querido, te digo uma coisa, bem. Muitos de vocês estas noites se levantaram e vieram aqui à frente dizendo, Senhor, te entrego minha vida. Eu quero começar a viver contigo, quero caminhar contigo. Foi a decisão mais linda que vocês puderam fazer. Agora começa o drama da vida cristã. Quando você começa a conviver com uma pessoa, você conhece e começa a conviver com uma pessoa, vai descobrir que há muitas coisas que essa pessoa gosta e você não gosta. E outras coisas que a pessoa não gosta e você gosta. E aí,
E aí? Então com Jesus é a mesma coisa. Por exemplo, eu fumava toda a minha vida, eu bebia toda a minha vida, eu gostava de passar noites inteiras aí numa boate. Agora conheço Jesus e descubro que Ele não gosta. E por que não gosta? Porque Ele me ama, porque Ele sabe que o cigarro destrói minha vida, Ele sabe que a bebida destrói minha vida, Ele sabe que se eu malgasto noites, uma noite mal dormida não se recupera nunca na vida. Cada noite mal dormida é um dia menos de vida para você. E Ele quer que eu viva com exuberância, com excelência. Portanto, agora eu descubro que Ele não gosta que eu faça isso, porque isso destrói a minha vida. Mas eu gosto, mas Ele não gosta. E agora que fazemos o quê? Aí entra o amor. Aí entra o amor. Por isso que você tem que estar apaixonado por Cristo, porque o amor é a solução. E agora, por que Paulo disse pela sublimidade do conhecimento de Cristo? Porque a única maneira de se apaixonar por Jesus é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Vem uma pessoa, se declara para você, você nunca viu, como vai gostar dessa pessoa? Alguém pode ter contado maravilhas dele, não que ele é um bom homem, não que ele é uma boa pessoa, não que isso, não que, mas você não conhece. Você ouviu falar dessa pessoa, mas você não conhece. Oh querido, estas noites você está me ouvindo falar de Jesus, da sublimidade do amor de Jesus, de como Jesus se preocupa por você, de como você é importante para Jesus. Mas não basta você ouvir falar o que eu tenho para falar de Jesus. Você precisa conhecer Jesus, conhecê-lo pessoalmente. E para conhecer a uma pessoa, os peles vermelhas nos Estados Unidos tem uma frase interessante. Eles dizem assim: se você quiser conhecer a outra pessoa, tem que sentar com ela e os dois juntos comerem um saco de sal. O que querem dizer isso com eles? Você sabe que o sal se come de a pouquinho, de a pouquinho, de a pouquinho. Agora, se juntem a uma pessoa e tentem comer um saco de sal, quanto tempo vai levar? Uma vida, porque o sal se come de a pouquinho. Então os peles vermelhos dizem: para você conhecer uma pessoa, precisa comer com ela um saco de sal. O que quer dizer é, precisa conviver com a pessoa. E para você se apaixonar por Cristo, para você amar Jesus, precisa conhecer Jesus. E no início eu disse: e como você conhece Jesus? Como você convive com Jesus? 3 maneiras. Primeiro, ore todos os dias, converse com Jesus todos os dias. A oração não é repetir uma frase decorada. A oração, diz a serva do Senhor, é abrir o coração a Deus como se Ele fosse teu melhor amigo. Abrir o coração. Quando chega a noite, fale para Deus o que está te inquietando, o que está te molestando, o que está te doendo. Fala para Ele. Se tiver que gritar com Jesus e dizer: Senhor, não te entendo, fale para Ele. Tire todo o lixo de seu coração, a amargura de seu coração. Chore com Ele, grite com Ele, esperneie com Ele, mas abra seu coração. Isso é orar. E quando você termina de esvaziar toda a mágoa de seu coração, você vai experimentar paz. Não tem jeito de você crescer se não ora todos os dias. Jamais vai conhecer Jesus se você não conversar com Ele todos os dias. Os esposos vão entender o que estou dizendo. Às vezes os esposos estão conversando, não? Um fala, já deitados na cama à noite, um fala, o outro fala, aí outro responde, fala, e de repente um sozinho já está falando porque o outro já está dormindo. Bom, a vida cristã é isso. Quando chegar a noite,
Antes de dormir, você pensa em quê? Pense no que você quiser, só que não pense sozinho. Pense no mesmo que você está pensando, só que não pense sozinho. Conte para Jesus. Em lugar de dizer, não sei o que fazer, amanhã tenho que decidir se vendo carro ou não vendo carro. E se vender, por quanto que vou vender? Em lugar de estar pensando sozinho, fale para Jesus: Senhor Jesus, amanhã preciso vender o carro. E por quanto poderia vender? Eu posso errar, me ajuda. Está pensando. Tudo que você pensa, só que está contando, está em comunhão com Jesus, está em companheirismo com Jesus, está crescendo com Jesus. A outra coisa é, leia a palavra de Deus todos os dias. A Bíblia é a carta de amor que te escreveu. Quando leia a Bíblia, não leia a Bíblia como se fosse um livro de normas, de obrigações, de regulamentos. Leia como se fosse uma carta que Deus escreveu para você. Tente entrar na Bíblia, tente se perder nas páginas da Bíblia. Quando você lê Daniel, você é Daniel. Tente imaginar que você é Daniel. Quando lê a Maria Magdalena, tente imaginar que você é a Maria Magdalena. Meta-se na história. Quando você lê de José, meta-se na história. Tente imaginar que você é José, que uma mulher bonita se aproxima de você e você não sabe o que fazer, porque a carne te leva para lá, mas no coração você diz, não posso fazer este mal contra meu Senhor. Tente imaginar, meta-se nas páginas da Bíblia, não leia como um livro de história. Agora também não faça como alguns fazem. Quando lê José, eu sou José. Quando lê Daniel, eu sou Daniel. Quando lê Judas, não, Judas esse é de lá. Não é assim. Meta-se nas páginas da Bíblia. Viva a Bíblia. Leia um verso e aplique esse verso para as necessidades de hoje. Hoje você tem exame de... Amanhã, domingo, você vai prestar concurso e está nervoso. Já estudou, mas está com medo. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, aplique o verso que você leu à sua vida, ao exame que você vai fazer. Então você vai perceber que a Bíblia cobra sentido. Estude a palavra de Deus todos os dias. E agora vem o terceiro: traga uma pessoa para Cristo. Pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Não precisa falar de Bíblia. Busque um amigo. Ame a esse amigo. Conquiste o coração desse amigo. Em algum momento todos precisamos de ajuda. E esse amigo em algum momento vai precisar abrir o coração a um amigo. E quando ele quiser abrir o coração a um amigo, quem vai estar aí? Você. E ele vai te abrir o coração. E você vai poder falar para ele como Jesus chegou à tua vida e te ajudou. E como Jesus pode chegar na vida dele e ajudar ele. Mas quando você ora todos os dias, quando você estuda a palavra de Deus todos os dias, quando você traz uma pessoa para Cristo, você está convivendo com Jesus. E quando convive com Jesus, você conhece Jesus. E quando você conhece Jesus, você se apaixona por Jesus. E quando você se apaixona por Jesus, tudo o que antes te parecia maravilhoso, te parecia exuberante, te parecia atrativo, agora é lixo, por amor a Cristo. A pior coisa que te poderia acontecer é você decide seguir a Jesus e diz: agora tenho que largar tudo isto, tenho que deixar de fazer tudo isto por tuas próprias forças. Vai fracassar. Não se preocupe com o que tem que largar, não se preocupe com o que tem que deixar, preocupe-se em cultivar o companheirismo com Jesus. E quando você cultivar o companheirismo com Jesus, sem sentir, essas coisas erradas vão ir desaparecendo da vida. Não era assim. Você era solteiro, chegava em casa, jogava um sapato para lá, outro sapato para lá, paletó para lá,
gravata para lá, camisa para lá. Era um lixo, tua vida era um lixo, uma montanha de roupa suja. Aí você casou com uma menina ordeira, uma menina prendada, e você chegava em casa e sapato para lá, sapato, até que um dia ela com amor, filho. Aí no segundo dia você luta, no terceiro dia você luta, no quarto dia você luta, mas o amor dela é tão cativante que um dia você pendura, coloca o sapato onde tem que colocar, pendura a gravata onde tem que pendurar, por amor a ela. Agora você percebe o lixo que você estava vivendo, por amor a ela. É isto que Paulo diz, por amor a Ele. Eu considero tudo que antes considerava importante, agora é lixo para mim. Oh querido, muita coisa que para você vale muito hoje, muita coisa da qual você não se pode desapegar hoje. Quando você se apaixonar por Cristo, vai ver que você estava se agarrando do lixo da vida e que nada pode ser comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Por isso eu fico feliz esta noite, sabe, de trazer para vocês a história de Rafael e Ana. Rafael e Ana são dois jovens cheios de vida, na exuberância da vida, na plenitude da vida. E são dois jovens bonitos. Ele é muito bonito, ela muito bonita, donos de uma academia de malhação aqui em Hortolândia, tenho a impressão. Para dois jovens nessa idade, renunciar a tudo por amor a Cristo não foi fácil, mas se apaixonaram por Cristo. E querido, quando você se enamora de Jesus, que coisa significa tudo. Você larga tudo. Eu na vida, sabe que eu já vi na vida atrizes largar uma carreira profissional de fama brilhante por amor de Cristo. Eu já vi gente ser expulsada da família, ficar na maior pobreza por amor de Cristo. Eu já vi maridos expulsarem a esposa de casa porque ela aceitou Jesus. E Rafael e Ana largaram tudo por amor a Jesus. Onde estão Rafael e Ana? E onde está o tanque de batismo? Ah, está aqui em cima. A mim me emociona cada vez que eu vejo uma pessoa que encontra Jesus e não hesita para seguir Jesus. Cada vez que encontro uma pessoa que em algum momento da vida tem que dizer, ou continuo indo para lá, ou dou uma meia volta e vou para os braços de Jesus. E Rafael e Ana tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus. Queridos Rafael e Ana, vocês dois são dois jovens que conheceram Jesus, se apaixonaram por Cristo e pensaram bastante para tomar a decisão que tomaram de chegar aqui e confessar diante de todas estas pessoas que amam Jesus e querem viver para Ele o resto da vida. Por essa decisão linda que vocês tomaram, para que Deus perdoe neste momento todos os seus pecados passados e lhes dê uma vida maravilhosa em Cristo. O pastor Sidral e o pastor Ben-Hur, como ministros do Evangelho, vos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fui batizado quando eu tinha 13 anos de idade.
Só que eu não fui batizado assim num tanque, eu fui batizado num rio. E desde o rio até a barraca onde eu tinha que trocar de roupa havia uns 100 metros. Então, quando saí da água, eu fui caminhando em direção da barraca. Podem sair. Eu fui caminhando em direção da barraca para trocar de roupa. E nessa caminhada de 100 metros, eu fiz uma oração a Deus. E Deus já tem me respondido tantas orações de maneiras, às vezes, surpreendentes. Eu poderia passar aqui dias, noites inteiras contando para vocês coisas que Deus tem feito na minha vida, orações que Ele tem atendido. Agora, aquela oração de 13 anos que eu fiz a Deus enquanto eu ia para o tanque do batismo, infelizmente, ou felizmente, eu sei lá, Deus não me respondeu. E agora vocês dirão, que oração fez? E enquanto eu estava com minha túnica molhada, a água pingando e eu caminhando para me trocar de roupa, garoto de 13 anos, levantei os olhos aos céus e disse: Senhor, me tira a vida agora, quero morrer. E vocês dirão, por quê? Porque meu coraçãozinho de 13 anos me dizia: você acaba de nascer, na tua vida não há um pecado, porque conforme a palavra de Deus, todos os teus pecados foram lavados na água do batismo. Você acaba de nascer. Deus não me atendeu a oração, me deixou viver até hoje, com alfinetes cravados no rim, no coração, no pulmão, nas articulações. Aí peguei o telefone e chamei ao recepcionista: vem cá, que fizeram aqui? Aí chegou o rapaz, era o gerente. Que foi, senhor? Olha aqui. Oh, fizeram uma macumba. Não, eu não estou perguntando o que fizeram. Por favor, limpem, eu quero sair. Mandou chamar 2 mulheres. Elas vieram quando viram, uma macumba. O gerente disse: por favor, limpem. Uma delas disse: não, senhor, a gente não pode mexer com isso, a gente tem que chamar um entendido para que desfaça isso. O gerente olhou para ela e disse: limpem. Ela começou a chorar e disse: senhor, pode me despedir se quiser, mas eu não limpo. Eu entendi. O que diz a Bíblia? Que se você não está em Cristo Jesus, você está no terreno da condenação. Não ria, porque qualquer coisinha vai tocar você, porque não está no terreno da condenação. Agora, aos 13 anos de idade, eu me levantei, fui à frente e entreguei meu coração a Jesus. E desde esse dia tenho pedido a Deus, cada dia, me ajuda a caminhar no caminho do Espírito da vida, no terreno da salvação, em Cristo Jesus. Falei: me empresta a vassoura. Senhor, não faça isso. Me empresta a vassoura. Senhor, se tem família, se ama seus filhos, não faça isso. Peguei a vassoura, peguei a pá, limpei. Estou falando de uma coisa de mais de 30 anos atrás. Meu pulmão está bom, meus rins funcionam, meu coração está bom, minhas articulações perfeitas. O que aconteceu? Perdi cabelo, e qual é o problema? Querido, esta promessa é certa. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora, você não está em Cristo, está no terreno da condenação, aí tudo vai tocar você, aí vem a tragédia, aí vem a miséria, aí briga no casamento, aí o filho fica nas drogas, aí tudo dá errado. E se alguma coisa dá certo, tudo é oco, não tem nada de substância. Por isso é que a Bíblia é um livro de convite. Desde o Gênesis, quando Deus chega no jardim e diz: Adão, onde estás?
até o Apocalipse, quando no último capítulo 22, já nos versos finais diz: e o Espírito e a igreja dizem vem, e aquele que ouça diga vem, e aquele que tenha sede venha e beba. A Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus chamando, chamando, chamando. Eu não sei como está você neste momento, querido, mas todos chegamos à igreja às vezes carregando nossas feridas, nossas dificuldades, as nossas lutas. Às vezes no terreno familiar, às vezes no terreno social, às vezes é problemas com um vizinho, às vezes é problemas com o patrão, com o empregado, às vezes são as circunstâncias, volto a repetir, dores emocionais, gente maltratada, gente machucada, gente desesperada, gente que diz: por que todos namoram, casam, são felizes? Porque eu nunca consegui um namorado, nunca consegui uma namorada. Porque eu não consigo casar? O que acontece comigo? Parece que carrego uma maldição. Talvez não, querido, talvez não pareça. Talvez você esteja mesmo no terreno da condenação. A solução? Claro que é a solução. Que diz Paulo? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.